Você acredita no mundo espiritual? Como está o seu nível de fé e de intimidade com Deus, seu relacionamento com Deus? Ontem o pessoal lá da nossa igreja compartilhou um TBT, né? Na quinta-feira compartilhou um trechinho de uma mensagem que eu ministrei lá na igreja, e naquele momento eu falei o seguinte: olha, Deus não pode ser o seu vizinho de parede, o seu vizinho de porta, que num aperto, numa necessidade, você vai lá pedir um açúcar, ou você vai deixar o cachorro, ou você vai pedir uma ajuda diante de uma necessidade imediata. E depois você só vai esbarrar com ele no elevador ou no condomínio, né? Na quadra do prédio, quando você vai fazer alguma coisa, ou na academia. Tua relação com Deus não pode ser assim. Tua relação com Deus deve ser de intimidade, ele deve ter a primazia na tua vida. Ao teu acordar, ao teu deitar, Deus deve ser a tua força motriz, a tua força primordial, e você deve ter um relacionamento íntimo com ele, de pai e filho. Assim deve ser a nossa relação com Deus. Esse testemunho aqui é para te estimular a ter essa relação com Deus, pois são pessoas assim, com esse nível e tipo de relacionamento que impactam esse mundo, é relacionamento de filho. Filho, um resgate aqui da intimidade com Deus. E deixa eu falar uma coisa para vocês, meu coração estava inclinado ontem a fazer um vídeo completamente diferente para hoje, mas eu sentei aqui como sempre faço, bem cedinho, na parte da manhã, orar, pedir direção a Deus, né? Seja na minha parte técnica, da minha especialização, ou seja para compartilhar uma mensagem, uma oração, seja o que for, uma orientação do Espírito Santo, eu sempre peço para poder ensiná-los ou conduzi-los em alguma temática. E meu coração mudou, eu ia falar do Brasil, eu ia falar da delação do Mauro Cid, a vergonha que está se tornando a PF, falar do presidente, falar de tudo que está acontecendo no Brasil, mas meu coração mudou diante da inclinação do Espírito Santo, para que eu pudesse ouvir esse testemunho e compartilhar com você. Do mesmo modo que o Senhor tocou no meu coração, que Ele toque agora no seu coração e você compartilhe para todo mundo. Escuta esse testemunho aqui de uma pastora da Malásia, como ela viveu algo sobrenatural. E o que você deve pegar desse vídeo? Relacionamento com Deus te dá experiências sobrenaturais. Estamos diante de uma geração que não crê mais no sobrenatural por causa do péssimo exemplo de poucos fariseus, de poucos falsos profetas, falsos mestres, falsos espiritualistas, falsos curandeiros, né? Esses são poucos, porque tem uma maioria que ama o Senhor, acredita no sobrenatural e flui no Espírito e prova de coisas extraordinárias. Olha que experiência maravilhosa. Vamos lá, irmãos, presta atenção nisso e compartilha para todo mundo. Olha isso aqui, ó, a essência do que ela está falando, olha isso. You must connect with God on a regular basis. You mustn't do it Deve se only when conectar regularmente com something Deus. strikes. You know, many years ago, when we were way back in Sabah, thieves entered my house in the middle of the night and they woke us Ladrões, up né? because they couldn't find anything. They took Pastor Chu and took him out to look for wherever we put our money and all that. I was left in the room. Because I had practiced on a regular basis the presence of God, immediately I prayed in tongues. And then I looked at the thief and I says, in the name of Jesus, he fell back and ran out. When I saw him running out, this is it, man. Pray stronger, man. I prayed in tongues, even louder, no, until my husband said, I can hear you, no, downstairs. Yeah. And then he came running back in. Jangan bising. He was very scared. There was so much peace in me that I said to him, saya bukan bising, hanya berdoa. Boleh tak? Boleh? Oh, boleh. And he went out. That is the presence of God. Amen. You don't do it when the thieves only break in. When the thieves only break in, you start building your altar a bit too late. You don't have to ask yourself, will I have peace when the moment comes? No. You just abide in the Lord. He arises within you. And the peace of God just overtakes you. I don't know where it came from, but it came from the prayer altar of regularly abiding in Him. É muito interessante quando ela fala o seguinte: você não deve fazer isso somente quando o ladrão vem na sua casa. Você deve fazer isso regularmente. Na pregação, ela está falando sobre intimidade com Deus, o poder da oração, o poder de uma vida de oração com Deus. E ela exemplificou dando o testemunho de quando a sua casa foi invadida, mas ela já vinha em um momento de muita intimidade com Deus, em oração com Deus. Ora, se nós não acreditarmos no poder da oração, nossa oração é para quê? É o mesmo que num psicólogo? Se a gente não acredita no sobrenatural, servimos a Deus para quê? Né? Nossa relação com Deus não é uma relação de troca, mas nós sabemos que a presença dele em nós opera em quem está à nossa volta. E sim, irmãos, pode acontecer de algumas pessoas
sofrerem, os irmãos sinceros, inclusive, passarem por situações difíceis que não vão provar de ver os ladrões caindo por terra. E eu sei que há muita manipulação e mentira, né? Alguns utilizam desses recursos, inclusive visuais, para fazer memes na internet, vídeos virais, né? Mas que não são vídeos verdadeiros. Aqui nós estamos vendo um testemunho de alguém que viveu não a experiência da dor do assalto, mas o livramento que a presença de Deus trouxe diante do momento que a dor do assalto poderia provocar. Então, mesmo que algum irmão sincero passe por adversidades, ele terá sobre si uma paz tão extraordinária que só a presença de Deus pode trazer. Então, em todos os momentos, nós somos encorajados a ter essa presença. E uma vida de oração, uma vida de intimidade com o Espírito Santo traz essa presença para você. E sim, Deus é soberano, Ele é poderoso, Ele faz do modo que Ele quer, do jeito que Ele quer. Se estamos alinhados em fé, se estamos conectados, sensíveis ao Espírito Santo, nós vivemos coisas extraordinárias, irmãos. Não devemos excluir essas coisas sobrenaturais da nossa vida, porque a Bíblia diz que o homem espiritual ele discerne todas as coisas espiritualmente. Devemos começar no Espírito e terminar no Espírito. O que ocorre é que nos dias de hoje as pessoas começaram no Espírito e terminam na carne. Terminam numa vida cética, numa vida pragmática, numa vida cartesiana, e sua vida cristã se resume a uma religiosidade que alivia, né, que o alivia. Ele vai na igreja, ele lê a Bíblia, ele ora, acabou. E onde estão as experiências sobrenaturais? Onde estão os sinais? Onde estão prodígios? Onde estão dons espirituais? Onde está aquilo que é além do conhecimento humano, está além da letra, mas é o poder do Espírito Santo que faz a diferença na sua mensagem, na sua música, no seu trabalho, no seu ministério, no seu dia a dia. Essa pastora está encorajando a sua igreja, ou a igreja que ela pertence, na Malásia, a ter uma vida íntima de oração. Se nós olharmos para a história, todos os grandes homens e mulheres de Deus que fizeram diferença na humanidade tiveram uma vida de prática de oração muito profunda. Viveram coisas sobrenaturais, a exemplo, nosso Senhor Jesus viveu coisas extraordinárias e sobrenaturais, e ele ensinou os seus discípulos a viverem dessas coisas sobrenaturais e extraordinárias na prática da oração e do jejum. Exemplo, os discípulos viram Jesus no Monte da Transfiguração, Jesus estava em oração, em separação profunda, enquanto eles dormiam. Os discípulos viram, inclusive, Jesus operar grandes sinais, expulsar legiões, curar paralíticos, curar os cegos, e Jesus tinha uma vida de oração e intimidade com o Espírito. Jesus começa sendo guiado pelo Espírito, sendo cheio do Espírito, e termina seu ministério na terra sendo ressuscitado pelo fogo do Espírito Santo. Paulo diz que o mesmo fogo que ressuscitou de Jesus dentre os mortos habita em nós, que é o Espírito de Deus, e o levantou dos mortos. Agora, presta atenção numa coisa. Certo momento, os discípulos saíram para poder expulsar um demônio e não conseguiram expulsar. E Jesus disse para ele, olha, determinadas castas de demônios só saem com jejum e oração. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, muito importante. Se você entende o mundo espiritual, você sabe que não adianta ficar com historinha, com falácia. O mundo espiritual reconhece a autoridade se conquista com intimidade. Não existe revelação de coisas sobrenaturais sem intimidade. O livro de Apocalipse foi escrito por João. João encostava a cabeça no peito de Jesus. A quem Jesus recebeu do Pai, Jesus ouviu do Pai, transmitiu para o anjo comunicou a João, o João comunicou à igreja. Então, o filho ouviu do Pai porque é filho, porque é íntimo, é um com o Pai, ele e o Pai são um. E comunicou ao anjo que o serve em adoração, e o anjo comunicou a João que encostava a cabeça no peito de Jesus em intimidade, e João comunica à igreja que deve ser uma igreja conectada com o noivo, cujo noivo é o cabeça, que é Yeshua, que é Jesus. Logo, se essa igreja, se esse crente não está mais comunicado, não está mais ligado em intimidade profunda, não entende revelação, não tem revelação, não prova, não vive coisas sobrenaturais. E aí as pessoas continuam possessas, continuam endemoniadas, não há libertação. Por quê? Porque nós decidimos ter uma fé cética. Ok, meus irmãos? Então, o que essa pastora está pregando é o que eu reforço para vocês aqui. Busquem uma vida íntima e profunda com o Espírito Santo de Deus. Às vezes, dando tudo errado, você vai ver que ele está com você, ele vai te guiar, ele vai te conduzir, ele vai trazer paz. E às vezes, dando tudo certo, você vai ver que ele está com você, que ele está te guiando, te conduzindo e te dando paz.
Sua vida não é medida mais pelo ambiente externo, mas o que internamente aconteceu com você e o que acontece todos os dias. Como assim, pastor Rafael? A Bíblia diz, orai sem cessar. Como eu oro sem cessar? Nem sempre você vai conseguir orar, mas todas as vezes que você estiver num lugar, a sua atitude será uma prática de oração. A sua fala será uma prática de oração. A sua mentalidade será guiada por uma prática de oração. Você pode o tempo inteiro estar buscando a intimidade, primando pela intimidade com Deus. Deixe Ele guiar a sua vida, prove de experiências sobrenaturais. Você pode viver e você vai viver. Irmão, acredite nos dons espirituais, nos dons proféticos, acredite nas palavras de conhecimento, acredite nas revelações, porque essas coisas são poderosas. E os primeiros crentes eram cheios do Espírito Santo de Deus. Eu não estou falando de palhaçada, eu não estou falando de profeta do Pix, eu não estou falando de falsos curandeiros, eu não estou falando de nada disso, eu não estou falando de espetáculo da fé, né? Porque o grande poder é quando você, inclusive, tem, através do Espírito Santo, você consegue mortificar a sua carne e fazer a diferença nesse mundo cheio desse Espírito, levar vida aos que estão mortos. Ok, meus irmãos? Eu vou parar por aqui, não deixe de compartilhar. Um grande abraço. Tchau, tchau.